Bom, essa é a primeira vez que nós estamos gravando em comemoração ao tempo que nós já estamos fora do Brasil. 8 8 anos. Não anos. imaginávamos, né? A gente veio aqui para passar, né, um ano, falar, no 2. máximo, sério, no máximo 2 anos, e 8 anos passaram muito rapidamente. E nesse tempo eu fui ao Brasil apenas uma vez, né? Você Também. também, né? Numa outra viagem uma vez. A gente tem bastante saudade, mas isso é a vida, né? Você acaba, todos nós fazemos planos e os planos, eles, pelo menos na nossa vida, sempre foram sendo ajustados, mas sempre para melhor, né? E falando em planos, conta aí como é que foi para nós virmos para a China. É, foi uma coisa. Na verdade, teve bastante plano. Essa vinda ela teve um planejamento muito grande, porque quando eu vim pela primeira vez, que foi em 2011, eu vim com um grupo de pessoas e a gente pegou um pacote de 30 dias. A gente foi para a Alemanha, ficamos em Munique alguns dias, mas a maior parte do tempo dentro da China. Onde naquele momento eu fui para. Primeiro a gente foi para Hong Kong, depois Guangzhou, aí passamos por Pequim. E aquilo mudou bastante. Na verdade, aquele momento de viagem para fora do Brasil me chocou, né? Na verdade, acho que eu posso usar essa palavra porque mudou bastante a minha forma de pensar em relação a muitas coisas, a problemas de segurança, a outras questões sociais relevantes, como lidar com a saúde pública, como lidar com as diferenças culturais, né? Com a forma diferente de pensar, né? Afinal, ele atravessou o mundo, né, para chegar aqui. Nós somos de Manaus. E acho que foi a sua primeira viagem internacional, não? Feito Já? outras, mas assim, distante, obviamente, né? A China é o ponto mais distante, porque fica exatamente do outro lado do São mundo, né? 12 horas exatas de diferença de Manaus 12 horas. E de para voo, China. eu não sei hoje, mas assim, na minha época você tinha que ficar 48 horas É, no avião, né, para pelo chegar. menos 40 horas, né? Pelo menos isso. E de lá para cá muitas coisas mudaram. A minha aparência, né? Eu tô mais maduro, Estamos mais estamos mais maduros. maduros. Nossos filhos cresceram, né? Por exemplo, quando ela, por exemplo, viajou para cá, né? A nossa filha menor, a Isa, estava com 3 meses, quatro meses, Quatro 3 meses e meses meio e para o quatro. Luiz com 5 anos. Então, Hoje, o Isa Luiz com 8, que completa o tempo que no ano de, estamos. no ano de agora, né? Isso. E Luiz está com 14. Então, naquela época, eu vim pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, porque em 2011 a imagem que a gente tinha hoje é totalmente diferente, mas naquela época tinha, né, na verdade já era a China de hoje, mas as pessoas achavam que era uma China antiga, né? Era isso, mas já era uma China É maravilhosa. porque As pessoas não tinham informação. naquela época eu acho que, por exemplo, as construções ainda estavam se intensificando, não é? Em 2011 as pessoas falavam, mas tu vai para a China, lá o pessoal é escravo, né? Trabalha por... E isso já era uma inverdade na época, né? Porque os salários são salários elevados quando a gente compara com o Brasil, em muitos dos casos, não todos, mas muitos dos casos sim, né? Principalmente para as pessoas que têm qualificação elevada, né? As pessoas de cargo de engenharia, né? Alguns cargos de medicina, né? Que a gente conhece É. aqui. Então, é isso. Só que teve um detalhe no nosso planejamento, né? Quando eu vim para a China, nós conversamos, eu falei, não, eu vou, né? Eu vou um mês na frente, e aí, Você veio exatamente em setembro e eu viria de, em de dezembro 2013, de né? 2013. Eu falei, eu vou Isso. na frente, vou ficar uns meses, né? Que eu vejo apartamento e tal. Aí o que acontece? Umas semanas antes do voo, né? Nós descobrimos que a Estávamos Isa, né? grávidos. A Isa estava prestes a vir. Então, o que vai fazer? A gente cancela a viagem, eu não vou mais, e a gente tomou uma decisão que poucos casais tomariam, É né? Poucos verdade. casais tomariam. Mas assim, nós tínhamos e temos muita segurança do nosso relacionamento e a gente tomou essa decisão com muita seriedade. Foi uma decisão assertiva. Eu viajei, eu não cancelei a viagem, porque se eu tivesse cancelado naquele dia, eu ia perder todo o Todo contrato que eu tinha. investimento, Todo o contrato que eu tinha não ia acabar. Talvez não tivesse uma outra oportunidade, talvez para outro país, mas não para cá. E eu decidi vir. Só que essa vinda me permitiu, me direcionou para ficar aqui um ano, né? Praticamente um ano sozinho, e ela ficou lá, né? Ficou no Brasil. E assim que a Isa nasceu, né? Aguardou 3 para 4 meses, aí fizeram, Mas essa fizeram. foi a melhor decisão. Depois, com as coisas acontecendo, nós vimos que foi a melhor Foi a melhor decisão. decisão. Eu não perdi a oportunidade que eu tive aqui, né? Abracei. E eu tive também um acompanhamento no Brasil, né, com a minha família, né, porque foi bem importante, né, Eu acho da que minha essa parte eu acho gestação. que vale falar um pouco mais sério, né? A importância da família estar apoiando, não tanto apoiando assim, de olha, legal, né?
você está indo no caminho certo, mas dá o suporte emocional, né? E moral, né? Que foi o que aconteceu em ambos os casos. Daí eu tive uma família que me deu muito suporte moral, espiritual e também do lado dela. Então, as coisas aconteceram de forma maravilhosa. Verdade. E depois disso nós tivemos, eu fiquei um ano, né, sozinho. Então e foi super necessário para você aquele um ano, né? Porque sim. Ele pôde aprender, né? Mergulhar na língua chinesa porque e hoje ele pode escrever, ler. Essa é uma das preocupações, porque quando eu vim para cá pela primeira vez em 2011, eu me planejei, eu falei, não, eu quero morar na China, eu quero viver lá por algum tempo. E aí eu refletindo, eu pensei, eu não tenho condição de ir para lá porque eu não conheço a língua, eu não sabia nem falar inglês, né? Então eu falei, a primeira barreira que eu tenho que quebrar é a língua, eu tenho que conseguir entender. E eu andava em 2011, quando eu passei 30 dias aqui, quase 30 dias, eu vi os prédios com os caracteres chineses, eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir entender o que está escrito? Eu achava aquilo tão maravilhoso, eu falei, será que eu vou conseguir entender? E eu sonhava com aquilo. E tanto que quando eu peguei, meu último dia de China, que eu peguei o voo em Shanghai voltando para o Brasil, aconteceu que eu estava sentado, né, e o voo subindo, e olhando pela janela, aquela cidade enorme, né, Shanghai, e pensei em voz alta, eu quero e eu vou voltar para morar aqui. E foi um pensamento, mas saiu, né? Você sabe aquele pensamento tão forte que o amigo meu que está sentado comigo, na verdade, ele que me relembrou que eu falei isso, né? Porque ele não ouviu, sabia, ele não tinha se dado conta que eu ele tinha pensado e alto. falado, né? E falado. O que eu tinha pensado, sim, mas eu não tinha percebido que eu havia falado, né? Externado em voz. E aí eu voltei para a China e anos depois ele, olha, eu estava do teu lado, eu vi quando a gente estava subindo, aquela cena me emocionou porque eu vi quanto o teu olhar estava, né, compenetrado na cidade enquanto o avião subia, e você falando, pensando em voz alta, eu vou voltar para morar aqui. E eu não comentei nada, mas aquilo ficou na minha mente. E você voltou e ficou, e tá aí, né? Já passaram anos, né? Então, tem também a questão da convicção, né? Porque naquele ano, em 2011, não é a situação que eu estou hoje, né? Nós estamos numa situação, graças a Deus, boa, mas naquela época, não, eu estou falando em questões financeiras. Então, assim, é muita determinação, né? Você ter convicção que vai fazer algo, e não importa de onde vão virar os recursos. Você não tem medo. Por exemplo, naquela época, eu não tinha recurso financeiro, eu queria vir, eu sabia que eu voltaria, mas eu não me preocupava de forma alguma como. Né? Eu sabia que seria resolvido, mas a preocupação do como, ela não pairava dentro da minha mente, eu tinha certeza. Tanto eu vou deixar para ela... Eu já não tinha essa mesma convicção. Exatamente. Tanto é que eu fiquei um ano aqui, e eu fiquei um ano só estudando a língua, né? Sem trabalhar, só estudando, para poder me preparar para o mercado de trabalho, ou criar a própria empresa, reabrir a empresa que eu tinha no Brasil, ou então trabalhar para alguma empresa. E aí eu falei, vem para cá, com muita alegria, traz as crianças. Só que no dia que ela chegou, eu não tinha dinheiro. Mas assim, nem passou pela minha cabeça que eu não tinha dinheiro, não foi? Isso não foi nenhuma preocupação, eu não tinha dinheiro, né? Lembra disso? Ela saiu do Brasil e ela não perguntou se eu tinha. Você tem alguma reserva? Eu não tinha convicção, mas eu confiava nele. Eu falava, pega o voo e vem, né? Então ela chegou na China, em Shanghai, eu recebi, e quando ela chegou aqui foi que ela foi entender a situação, que eu não tinha nenhum dinheiro, né? Mas assim, a minha convicção era tão firme, tão forte, que nós nunca, né? Nunca passamos nenhuma necessidade. E de lá para cá, nós só crescemos em termos profissionais, em termos financeiros, em termos de relacionamento, em termos espirituais, em todos os aspectos. Então, aí de novo, mais um outro, talvez o terceiro ponto. Né? Você ter convicção, você ter a certeza, você ter a garra, você correr, né? Ter determinação para fazer as coisas. Né? Não ter o medo. E vale lembrar que nem tudo são flores, né? Passamos por muitos percalços, mas conseguimos vencer, né? Superar todos eles. Todo mundo tem, a gente não está livre disso, a gente passou por algumas pequenas, né? Nenhuma delas foram grandes. Acho que não adianta nem comentar aqui, porque assim, são tão pequenos comparado com o problema que outras pessoas têm, então... Mas isso nos fez crescer muito, tudo que passamos aqui, né? Em relação até a adaptação mesmo cultural, que para mim foi mais difícil do que para ele, né? Para mim foi mais difícil lidar com essa diferença toda de viver no mundo ocidental e vir para o mundo oriental, uma nova língua, uma cidade enorme, que eu nunca tinha saído de Manaus praticamente.
E então, para mim, foi muito mais difícil. Eu tive um problema. Quando eu cheguei aqui, eu emagreci demais nos primeiros 90 dias, porque hoje eu adoro, ela sabe o quanto eu adoro a culinária chinesa. Mas a culinária chinesa que nós temos no Brasil, o tal do China Box, não tem nada a ver. Eu acho Não, que é japonesa, né? é um negócio abrasileirado e tem outros pratos. Então, o sabor, o tempero, né? Para mim foi muito difícil. Então, eu lembro que eu ia tomar café e era um prato de feijão, sopa de feijão doce. E um ovo, que eles chamam de ovo de 100 anos, ou ovo podre, né? Que eles, na verdade, eles cozinham com chá em terra e o ovo fica escuro. E aquele ovo e tem um tofu que tem um fedido, muito fedido, que pra gente é extremamente fedido, né? Então era aquilo, aquilo não entrava, eu botava na boca. Eu lembro de eu sentado no restaurante botando a concha, né? Não tinha colher, era concha. E aquilo não entrava, não entrava. Então, os 90 dias que eu passei aqui, eu emagreci muito, mas muito mesmo, porque eu não conseguia comer. Quando eu cheguei aqui que eu vi, nossa, eu reconheci. Eu fiquei extremamente magro. Só que depois dos 90 dias, eu falei, não, eu tenho que parar dessa, né? Tem que comer, né? Tolice. É tolice. Aí eu comecei a comer. Hoje eu adoro aquela sopa de... Inclusive até... Antigamente era o que tinha pra comer. Agora é até difícil, é até raro achar. Mas quando eu acho, eu compro, porque eu adoro a sopa doce de feijão. O tofu. Eu ainda não consigo. Mas assim, esse é o problema da gastronomia. Isso é de fato besteira, porque tem muita opção. Então, se você quiser comida brasileira, tem. Comida italiana. Mas a comida chinesa ela é muito gostosa. A comida chinesa é maravilhosa. É maravilhosa. É porque eu tava quando eu cheguei, né? Eu fui pra universidade, pra academia, então eu tinha que comer a comida que tava lá dentro do restaurante, né? E é a comida daqui mesmo. A comida tradicional de 50, de 100 anos. Então, o sabor, eles não colocam açúcar, e eu estava acostumado com açúcar. Hoje eu entendo que o açúcar é prejudicial, então eu faço o máximo que eu posso para não consumir. Tem muita pimenta, a comida tem muita pimenta. Então, a parte da gastronomia foi resolvida. Então, foi resolvida muito rapidamente. Adoro a comida e entender que a gastronomia da China, como a China é um país gigantesco, tem várias. Tem a gastronomia cada cidade tem o seu tempero, né? Então, e também é uma questão de abrir a mente mesmo para experimentar o novo, porque não é igual do Brasil, não tem como dizer, né? Nunca vai ser. Mas hoje nós, por exemplo, nós desejamos comer comida chinesa, né? Quando nós passamos na frente de algum lugar que tem um cheiro bom, a gente fala, nossa, vamos parar aqui para comer. E para ti, além da gastronomia, qual foi a outra coisa que te chocou? Não, o que primeiro me chocou foi o tamanho da cidade. O tamanho da cidade, com muitos prédios, muitos carros, a estrutura é incrível. Porque, nossa, ver ruas largas, pontes, enfim, metrô. Eu tive medo disso. Eu tinha medo de entrar no metrô, de me perder. Eu tive muito medo. Na verdade, quando eu lembro do meu primeiro mês, eu sinto vergonha, porque tinha um amigo meu chamado Gustavo, e ele me ajudou demais. Mas assim, eu já tinha mais idade do que ele, mas ele parecia, tipo assim, o chefe de família, né? E eu a criança, porque eu tinha medo. A linha é muito, né? São muitas linhas, né? E era complexo para mim na época de lidar com essa troca. Ainda mais que na época era tudo em chinês, hoje não, né? Você lê, tem as placas em chinês e inglês. Mas na época, tradutores também. Eu chegava e não conseguia ler, né? Então era um terror. Mas uma coisa importante sobre o transporte e sobre essa questão da alta densidade populacional é que também me aterrorizava o sentido, vou para lá, são 22 milhões de habitantes, eu sou de Manaus, 2 milhões. Então, como é que é viver numa cidade que tem 10 vezes mais pessoas do que na tua própria cidade? E eu já achava que Manaus era gigantesca. Depois que eu saí, eu comecei a achar Manaus como uma vila. Tá? Porque você vai para cidade que tem 20 milhões, vai ser um caos, né? Porque Manaus já tem trânsito demais, né? Eu lembro que saía para pegar um trajeto que deveria ser 15 minutos, passava 1 hora. Eu falei, lá que tem 10 vezes mais, vai ser 10 vezes pior. E é o contrário, é 10 vezes melhor. Né? A diferença é que como essas cidades são grandes, tem muitas pessoas, a cidade é vertical, né, e não horizontal, como costumam ser as nossas cidades brasileiras. Não as capitais, né? São Paulo é vertical, né? Então, mas a maioria das cidades são horizontais. Tem muitas casas, aqui não, são muitos prédios altos. Além disso, tem as camadas, né? Então você tem um prédio de 40 andares, muitas pessoas morando, mas as pessoas não transitam pelas ruas, porque só pelas ruas, né? Tem a rua, então
o subsolo é cheio, né? A cidade inteira, o subsolo de toda a cidade praticamente tá... Para mim era estranho imaginar na época que eu estava andando em cima e tinha milhares andando por baixo milhares também de pessoas mim, embaixo, assim. as pessoas andando por baixo, né? Porque debaixo das ruas tem shopping gigantesco de bairros, né? Não é um shopping assim que pega um quarteirão. Ele pega e sai, vai e conecta no outro bairro, né? Que vai. Então tem galerias pelo subsolo. Isso é muito legal. E aí a gente entende por que não tem trânsito, né? As pessoas andam por baixo, ou então também, como aqui é famoso, tem muito passagem de nível, né? Tem muitos viadutos, né? Muitos mesmo, então, em camada, né? 1, 2, 3, 4, 5, Tem 6, trânsito, né? mas o trânsito flui para a quantidade de pessoas que tem aqui. Né? Sem falar do sistema de metrô. Então as pessoas não pegam um carro, né? Elas vão pro metrô, o metrô tá lotado, mas é confortável, né? E Lembrando que o sistema de metrô da China é o maior do mundo. É o maior do mundo. E nós pegamos ônibus, e nós adoramos, né? Adoramos pegar ônibus, porque aqui é muito confortável. Os ônibus são todos elétricos, né? Hoje são todos elétricos. A gente tem até que tomar cuidado, porque a gente não ouve, né? Elétrico não faz barulho, então parece que tá tudo silêncio, né? Só ouve pássaro cantando na rua. Isso não pode generalizar, porque não é assim em centros, né? Por exemplo, Shanghai, se você for pro centro, óbvio, né? Tem muitos carros, mas se você se afasta um pouco mais, vai para os bairros, é muito tranquilo. Então tem essa tranquilidade, os espaços públicos são bem aproveitados, porque imagina você, eu só fui entender isso quando eu saí do Brasil. Você tem um parque, mas a cidade é horizontal, aquele parque ele é subaproveitado, porque só as pessoas ao redor do parque é que vão usar. Quando a cidade é vertical, você só precisa de apenas um único parque para que aquelas pessoas daquela área aproveitem, né? Entendeu? Então, uma cidade horizontal, você tem que ter mais parques, mais área ocupada para poder atender mais pessoas. Então, tem uma grande quantidade de pessoas que ficam sem acesso ao parque porque elas ficam distantes. Ficam distantes, justamente. E não só o transporte, né? Eu acho que a coisa mesmo que mais me marcou foi a segurança. Inclusive tem uma coisa bem engraçada, quando eu cheguei aqui na China, vi aquela multidão de pessoas, então para tirar foto, a primeira coisa que a gente faz é tentar esconder um pouquinho assim o telefone, né, com medo de alguém pegar. Não sei se você passou por isso quando você chegou aqui. Eu trouxe esse medo, né, do Brasil para cá, né? Então você escondeu o celular. Eu lembro que eu comprei nos primeiros meses eu comprei uma bolsa. Acho que você sabe qual é a bolsa. É uma bolsa que você prende ela ao corpo e depois você bota a camisa em cima, que era para esconder o dinheiro dentro, né? Então eu não botava dinheiro em bolso, com medo que alguém, botar a mão no bolso, vai tirar o dinheiro. E aí eu escondia, era assim que eu andava, né? Eu não andava com carteira, botava dentro o dinheiro. Na época que não tinha, era dinheiro ainda em cash, né? Em moeda. E depois eu fui percebendo que não precisava. Eu ainda passei meses para perceber que não precisava fazer isso, porque não se tem a cultura de roubar, né? Aqui, de furtar. E aí eu fui perceber mesmo, só caiu a ficha. Não, agora eu tenho certeza que não acontece. Quando ela chegou, ela trouxe um tablet do Brasil, isso em 2014, eu lembro até o modelo, um tablet da Samsung, que era até da tua irmã, né? Da Chiara. E aquele tablet, ela esqueceu, a gente foi em Shanghai, tem um bairro chamado Lujiazui, onde tem a Torre da Pérola, é um ponto turístico muito famoso. E nós esquecemos o tablet lá durante o fim da tarde, e aí fomos no restaurante, jantamos, a gente não estava lembrando do tablet, né? Terminou a noite, voltamos para casa, né? No outro dia, né, a gente lembrou do tablet, próximo de meio-dia, né, na hora do almoço, e ela ficou preocupada, né? Eu achava que não ia mais encontrar, já estava assim, triste porque ia perder todos os arquivos de fotos, enfim. E aí eu falei, calma, a gente vai voltar lá, porque eu já tinha compreendido como é que era o sistema aqui, né? Ela achou que jamais ia encontrar. Não, eu desconfiei total. Porque é lotado, né? É muita gente naquela região. É um dos melhores e mais populares pontos turísticos de Shanghai. Então, são milhares de pessoas passando ali. Falei, calma, a gente foi devagar, né? Pegou o metrô, voltou pro ponto. O tablet estava lá, no mesmo local, no banco onde nós tínhamos sentado, um banco de concreto no meio da praça, com muita gente, muita gente ao redor. Inimaginável para mim o que aconteceu, porque no Brasil eu nem sei porque eu voltei, porque eu não acreditava mesmo que a gente ia encontrar. Eu voltei, acho, só para te acompanhar. Ela voltou desacreditada, mas eu sabia que ia estar lá. Aí para reconfirmar que essa história, que a situação cultural é real, acho que mais ou menos uns poucos meses depois, né? Nós tínhamos um iPad, o primeiro foi um Samsung, tem um iPad, e nós viajamos para Suzhou, que é uma cidade que fica pertinho de Shanghai. A gente foi lá para passear, uma cidade muito bonita,
E nós deixamos o iPad lá também, esquecemos o iPad e voltamos para casa. A gente só lembrou do iPad no caminho, mas a gente já estava dentro do trem, voltando para já, falar, distante, não vamos, mesma situação, vamos ficar tranquilo. Só que no carro do iPad é diferente, porque o primeiro tablet nós lembrávamos que nós tínhamos ido no parque, a gente tinha sentado, que a gente colocou o tablet lá e tinha levantado. A gente Sabíamos lembrava. o local. A gente lembrava. Do iPad nós não sabíamos, não, podia ser em qualquer lugar de Suzhou. Nós não lembrávamos, não tinha nenhuma referência. O que aconteceu? No dia seguinte, o meu celular... aliás, ligaram para a empresa, né? Ligaram primeiro para Ligaram primeiro para minha empresa, porque no meu tablet eu tive o cuidado de, na tela, né, quando trava, botar o telefone da empresa. E a empresa é uma empresa famosa, né? Acho que quase todo mundo na China conhece a empresa. E aí viu o nome, ligou para a empresa e falou, olha, quando tem um tablet assim, tem esse nome aqui, porque estava o meu nome lá em chinês, né? Inimaginável isso também. A pessoa que achou o tablet ligou, entendeu que eu estava em Xangai, ligou para mim depois de dar meu celular, falou, não, eu estou em Xangai. A pessoa veio no outro dia de manhã, falou, olha, eu estou chegando aí 11 da manhã. Gente, a pessoa se colocou à disposição de sair da cidade que ela estava e viajar para encontrar ele para devolver o tablet. E devolveu. E chegou lá. O impressionante é que eu fiquei assim, não pode. Eu tentei pagar a pessoa. Eu falei, não, tem que te pagar pela viagem, você veio aqui, pelo tablet também. A pessoa não aceitou. Não aceitou o dinheiro de recompensa. Aí o que eu pensei? Eu fui lá no metrô, eu falei, deixa pelo menos, que a pessoa queria ir no meu escritório entrega. Eu falei, não, deixa pelo menos na porta lá do trem quando sair. Ele queria se movimentar também. A pessoa não deixou, a pessoa foi até o metrô na frente da empresa, do escritório. Então eu me locomovia tipo uns 10 minutos só para encontrar a pessoa. E quando eu cheguei na porta, a pessoa falou que não tinha, só me entregou o tablet e disse que não tinha tempo. Eu falei, por quê? Não, porque eu tô voltando para a cidade. Eu falei, mas por quê? Você não veio aqui fazer alguma coisa em Shanghai? Não, eu vim aqui apenas para te entregar o iPad. Incrível. Isso é real, isso aconteceu. Então, e aconteceram várias outras situações também, coisas. Com telefone, perdemos mesma com celular, coisa. As pessoas... com bolsa. Você lembra aquela vez do teatro também? A bolsa foi uma coisa incrível. Eu deixei a minha bolsa com dinheiro, com telefone, tudo. Fora do teatro, assistimos a peça toda, né? Quando foi na hora de sair, vamos embora. Fui pegar a bolsa, cadê a bolsa? Ela não estava dentro do teatro, ela tinha deixado fora. Lá fora. Lá no parque, aí, na frente do teatro. Aí a mesma situação, mesmo morando muitos anos depois, né, aqui... Eu acreditei que não fosse mais encontrar. Saímos e a bolsa estava lá no lugar com tudo dentro. São histórias legais que ficam na minha mente, mas levando de novo, abrindo para a parte séria, né? É um momento de reflexão isso, porque eu não imaginava, nunca imaginei na minha vida, porque eu vivia em Manaus, num ambiente em que as pessoas roubam celulares. Pegam... Então, na minha cabeça, antes de viver essa situação fora do Brasil, eu achava que era impossível você viver numa sociedade onde ninguém rouba ninguém. Eu achava totalmente impossível. É raro no Brasil acontecer uma situação dessa, na verdade. Acontece também. E na China, não só no Brasil, na China, o oposto também. É raro acontecer um furto, mas ele acontece, mas numa escala infinitamente menor, que você... né, não tem como... É muito seguro mesmo, né? Então, eu achava inimaginável que em algum país eu pudesse ter essa segurança que tem na China. Isso é real, né? Isso, né, é uma coisa que a gente vê. É possível, se a gente mudar algumas políticas, ter um país seguro. É possível. Está provado, está comprovado. Não só a questão da segurança, né? Por exemplo, saúde, que é uma outra coisa super impressionante. Mas eu acho que esse tema saúde a gente pode deixar para um outro vídeo, não é verdade? Porque o assunto é longo e a gente tem muita história para contar. O assunto disso... o saúde, se for falar, a gente tem histórias maravilhosas, lindas, né? E substituir pelo maravilhoso, falar lindo, porque são histórias impressionantes. Mas, em resumo, saúde tem uma diferença cultural brutal. No Brasil, as pessoas acreditam que a saúde, porque está na Constituição, não é que acredita, está na Constituição. A Constituição diz que todo brasileiro tem direito à saúde. Tá? Todo brasileiro tem direito à saúde. Então, só que na prática, na realidade, todo mundo sabe que não é possível fornecer saúde de qualidade, assim como também o Brasil não tem dinheiro para fornecer educação de alta qualidade para todo mundo que precisa. Então, isso é só no papel. Na prática, não tem.
Na China também não é diferente, né? Não é porque a China, né, tá vivendo há anos, né, esse boom, né, que também não tenha, né, eles têm essas limitações, mas funciona o seguinte, você tem, não é assim? Para a saúde, se você tem, você vai lá e paga. Agora, claro, toda a população ela tem acesso a serviços de saúde, para você estar se sentindo mal, você vai ao médico e a taxa é muito barata, né? Você paga tipo R$ 5, né, para ser atendido por um médico. No médico, uma consulta é 300, R$ 500, não é isso? O que me impressiona é que essa diferença do Brasil, por exemplo, saúde pública aqui existe, mas tudo é pago, desde a sua Tudo é da pago. entrada até os cursos, os exames mais complexos, né? O que eu vou falar é o seguinte, o chinês, ele tem acesso à saúde, todos eles, porque é muito barato fazer uma consulta. Só que é o seguinte, depois da consulta, aí o negócio pega. Porque depois da consulta inicial, que eu falei que é R$ 5 aqui no Brasil é R$ 500, vem se não for só uma tosse, se você tiver algum problema, tiver que fazer exame médico, né, aí é muito caro. É caro. Comparando, por exemplo, um exame que no Brasil seria, sei lá, se gastar muito, assim, 3, 5 mil reais, aqui a gente viu, né, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Nada que seja prolongado assim, por muito tempo, que você faça no hospital, vai sair barato. Se você vai para uma consulta... Mas é de qualidade, em compensação de qualidade. Porque, por exemplo, é rápido. Por exemplo, eu precisei, aí eu vou parar por aqui, mas eu precisei, eu fiquei impressionado. Eu fiz vários exames de alta complexidade em 24 horas. Tudo do mesmo local. Coisa que se eu fosse fazer pelo Sistema Único de Saúde, levaria mais de 6 meses, porque foram vários exames e fiz tudo em um dia só. Quando nós vamos ao hospital e fazemos algum exame, pegamos todos no mesmo dia praticamente, não é? Não tem essa demora. É isso. A gente vai ficar por aqui. A gente vai tentar, a gente vai pensar se faz um próximo, né? O que aconteceu hoje não foi planejado. Vamos até explicar, né? A gente saiu de casa e falei... Sem script. A gente não escreveu nada, então a gente encontrou esse estúdio aqui. E eu falei para aqui, vamos entrar aqui, vamos gravar. Ela falou, vamos lá, né? Então a gente está aqui gravando, né? Não tem script nenhum, né? Só vemos aqui. Vamos pedir, né? Talvez esse seja o único, mas se você quiser que a gente faça mais, como é que fala mesmo? Curta aqui, né? Compartilha e tal. O Instagram dela aí, Kate Guimarães, a gente talvez escreva aqui, né? E o meu Instagram é Jessé Guimarães. Ok, obrigado, até mais, hein? Tchau, pessoal.